O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera de veras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer, porque o vejo. Mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia. Tenho sentidos. Se falo na natureza não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe porque ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência. E a única inocência é não pensar. No mundo, quis um tempo que se achasse o bem que por acerto ou a sorte vinha, e por experimentar que dita tinha, quis que a fortuna em mim se experimentasse. Mas porque meu destino me mostrasse que nem ter esperanças me convinha, nunca nesta tão longa vida minha coisa me deixou ver que desejasse. Mudando andei costume, terra e estado, para ver se mudava a sorte dura. A vida pus nas mãos de um leve lenho. Mas, segundo o que o céu me tem mostrado, já sei que deste meu buscar ventura achado, tenho já, que não a tenho. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de demor espanto, que não se muda já como se ia. O meu olhar é nítido como um girassol de Alberto Caeiro. No mundo quis o tempo que se achasse de Luís de Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, de Luís de Camões. Minhas senhoras e meus senhores, bom dia. Bem-vindos à cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Ordem dos Médicos Dentistas eleitos para o quadriênio 2024-2028. O Sr. Bastonário, Dr. Miguel Pavão, em nome da Ordem dos Médicos Dentistas, agradece e saúda os convidados aqui presentes, assim como todos os médicos dentistas. Obrigada pela vossa presença. Iniciamos este momento com uma homenagem à língua e à cultura portuguesa, no ano em que assinalamos os 500 anos de Luís Vaz de Camões, símbolo da língua portuguesa. Através da voz do ator Carlos Correia, ouvimos dois expoentes máximos da literatura portuguesa e lusófona. Primeiro, Fernando Pessoa sob o heterónimo Alberto Caeiro, e depois dois sonetos de Luís Vaz de Camões. O nosso agradecimento ao ator Carlos Correia pelo momento inspirador na abertura desta cerimónia. Eu pedia que se abrissem então as cortinas deste auditório, que nos permite uma excelente vista de Lisboa. A atribuição do Prémio Bolsa de Formação da Ordem dos Médicos Dentistas João Carvalho irá anteceder este momento da cerimónia de tomada de posse. Constitui um prémio com natureza técnico-científica e traduz-se na concessão de financiamento, parcial ou total, à formação contínua do médico-dentista, no âmbito da promoção da cultura e do conhecimento médico-dentário. Esta bolsa homenageia também
o saudoso professor João Carvalho, o primeiro presidente da Associação Profissional dos Médicos Dentistas, cujo trabalho e legado contribuíram de forma decisiva para a afirmação da medicina dentária. Para entregar o prémio, peço que subam ao palco a Senhora Ministra da Saúde, Professora Ana Paula Martins, e o Sr. Bastonário, Dr. Miguel Pavão. A família do professor João Carvalho pede desculpa de este ano não poder estar presente, mas envia uma saudação especial a todos os presentes. Senhora Ministra, por favor. Temos este ano 3 vencedoras, 3 médicas dentistas, doutora Ana Santos Alves, que vou pedindo que suba também ao palco. O valor da bolsa é em 2.500 euros. Doutora Ana Margarida Rodrigues, com o valor da bolsa 1.250 euros. E a doutora Diana Augusto, com o valor da bolsa de 1.250 euros. Muito obrigada. Um aplauso que merecem pelo esforço, pelo mérito. Muito obrigada. Pedia então que retomassem os vossos lugares, por favor, e vamos prosseguir com mais uma declamação por Carlos Correia. Uma pequenina luz, bruxuleante, não na distância, brilhando no extremo da estrada, aqui, no meio de nós, e a multidão em volta. Une toute petite lumière, just a little light, una piccola. Em todas as línguas do mundo, uma pequena luz, bruxuleante, brilhando incerta, mas brilhando. Aqui, no meio de nós, entre o bafo quente da multidão, a ventania dos cerros e a brisa dos mares e o sopro azedo dos que a não veem, só adivinham e raivosamente assopram. Uma pequena luz que vacila exata, que bruxuleia firme, que não ilumina, apenas brilha. Chamaram-lhe voz, ouviram-na e é muda. Muda como a exatidão, como a firmeza, como a justiça, brilhando indefetível, silenciosa, não crepita, não consome, não custa dinheiro, não é ela que custa dinheiro. Não aquece também os que de frio se juntam, não ilumina também os rostos que se curvam, apenas brilha. Bruxuleia, ondeia, indefetível, próxima, dourada. Tudo é incerto ou falso ou violento, brilha. Tudo é terror, vaidade, orgulho, teimosia, brilha. Tudo é pensamento, realidade, sensação, saber, brilha. Tudo é treva ou claridade contra a mesma treva, brilha. Desde sempre ou desde nunca, para sempre ou não, brilha. Uma pequenina luz, bruxuleante e muda, como a exatidão, como a firmeza, como a justiça, apenas como elas. Mas brilha, não na distância, aqui, no meio de nós. Brilha. Ouvimos Uma Pequenina Luz, de Jorge Sena, pelo ator Carlos Correia.
Tem agora a palavra o Sr. Presidente do Conselho Deontológico e Disciplina cessante, o Sr. Dr. Luís Filipe Correia. Excelentíssima Senhora Ministra da Saúde, Doutora Ana Paula Martins, Excelentíssimo Senhor Bastonário Miguel Pavão, dos médicos dentistas, e em vosso nome, cumprimento todas as entidades civis, militares e académicas aqui presentes, assim como todos os colegas, em especial aqueles que hoje tomam posse. Hoje é um dia de festa e um dia de emoções. É um dia de tomada de posse dos novos membros dos órgãos sociais da Ordem dos Médicos Dentistas. Tenho a certeza que todos, aqueles que abraçam agora este novo desafio, fazem-no com toda a convicção e desejo de contribuir para atingir a persecução dos desígnios e dos fins que estatutariamente são atribuídos à nossa Ordem, nomeadamente a regulação e a supervisão do exercício da profissão de médico dentista e da defesa dos direitos dos doentes. Para todos vocês que tomam hoje posse, envio-vos um forte abraço de parabéns e desejo de coração que o vosso mandato se destaque pela competência e pela defesa intransigente do valor superior que está centrado no direito da população a uma saúde oral de excelência. Envio votos especiais para os colegas Miguel Pavão, novamente bastonário, para o João Aquino Marques, o novo Presidente do Conselho Deontológico e Disciplina, e para o Manuel Fontes Carvalho, Presidente do Conselho de Supervisão. Desejo-vos um mandato pleno de sucessos, porque o vosso sucesso será também o nosso, o da classe. Este desejo que aqui e agora formulo é genuíno, porque foi com essa mesma emoção e responsabilidade que eu tomei posse pela primeira vez como membro do Conselho Deontológico e Disciplina em janeiro de 2001. Depois, como Presidente deste Conselho em 2013. A vontade de contribuir para o bem da classe deve ser genuína, sem segundas agendas, independentemente do cargo das responsabilidades que cada cargo acarreta. O cargo que ocupei nestes últimos 11 anos, o de Presidente do Conselho Deontológico e Disciplina, é um cargo de enorme responsabilidade e de muito trabalho. Trabalho este, na sua maior parte do tempo, é um trabalho invisível, mas que vela permanentemente pelo cumprimento do guia de conduta essencial para o exercício da profissão, de forma a garantir aos doentes, à comunidade em geral e aos médicos dentistas que estes prestam os melhores cuidados de saúde possíveis na área da medicina dentária. Se revisitarmos o ano de 2001, ano em que eu tomei posse pela primeira vez como membro do CDD, a Ordem tinha na altura 3.201 médicos dentistas ativos. Agora, em 2024, somos 13.083. A pressão que em 2001 sofria este Conselho pode ser bem transmitida pelo número de reuniões que este órgão teve nessa altura e que estão registados para a história. Uma reunião em 2001, 6 em 2002, 3 em 2003 e assim por diante. Só a partir do ano de 2010 é que o CDD começou a ter reuniões ordinárias mensais, com exceção do mês de agosto. Não consegui recolher em tempo útil quantas participações foram recebidas em 2001 ou quantas ações disciplinares foram instauradas nesse ano, mas encontrei na base de dados da Ordem que entre o ano de 1998 e o ano de 2010 o CDD tinha instaurado 293 processos disciplinares. Para se entender a dinâmica atual e a importância que este órgão tem, só no ano de 2023 foram recebidas 465 participações realizadas por doentes ou por médicos dentistas e foram instauradas 112 ações disciplinares, em que algumas destas têm mais do que um médico dentista envolvido. Só neste ano de 2023 instauraram-se mais de 1/3 das ações disciplinares que tinham sido instauradas durante os primeiros 12 anos da Ordem dos Médicos Dentistas. No entanto, a atividade do CDD durante este período não se limitou às ações disciplinares. Estendeu-se à ação pedagógica, a uma ação deliberativa, a um apoio aos colegas na ajuda de esclarecimento de dúvidas e de conflitos criados no âmbito da atividade clínica, a uma ação consultiva e ainda, até há bem pouco tempo e consoante o estatuto que estava em vigor, como órgão de recurso hierárquico.
Tudo isto foi levado em conta dentro das competências estatutárias adstritas ao Conselho Deontológico. Durante este período, foram devidamente tomadas conscientemente as melhores medidas éticas e deontológicas ajustadas ao caso e ao momento em concreto, depois de realizado o seu devido enquadramento histórico e com um apoio jurídico de excelência. Os principais objetivos deste CDD, que agora cessa as suas funções, foi defender a dignidade da profissão e transmitir e divulgar os altos princípios e valores éticos da nossa profissão a toda a classe. Foi chamar a atenção a todos que, para além dos conhecimentos técnicos e científicos, é preciso ter comportamentos éticos exemplares. Para atingir estes objetivos foram necessárias muitas horas de trabalho, muita dedicação, muita resiliência, muita coragem para tomar decisões, muitas delas difíceis. Houve naturalmente momentos de desânimo, mas felizmente foram mais os momentos de alegria e de conquistas, momentos estes que nos fizeram e deram muita força para continuar a trabalhar. Tenho que reconhecer que muito mais poderíamos ter feito, mas na verdade o que fizemos sem qualquer tipo de vaidade foi muito e bom. Durante este período criamos um bom relacionamento institucional com os vários órgãos da Ordem, um contacto humano e de respeito com os funcionários da Ordem e criámos mecanismos para uma maior aproximação dos colegas. O grupo de colegas que fizeram parte nos últimos CDDs foram fantásticos, pois envolveram-se abnegadamente na missão a que se propuseram. Foram competentes, foram companheiros, leais, solidários e, para a sua justiça, tenho agora o dever de os nomear e agradecer publicamente. José Frias Bolhosa, Joana Figueiredo, Paulo Miller, Susana Noronha, Álvaro Benzinho, Marta Estudante, Inês Faria, Ricardo Falcão, Júlio Fonseca, Mónica Morato Pinho, Mário Jorge Silva e Wanda Ventura. Por tudo o que fizeram pela OMD e pelo apoio que me sempre demonstraram, e vivo-vos um grande abraço para todos vocês. Também este é o momento de deixar umas palavras para os colaboradores da Ordem, que connosco privaram durante estes anos todos e que tiveram de ter muita paciência para nos aturar. Todos excepcionais. A Ordem está recheada de bons colaboradores, mas antes de serem colaboradores, são excelentes pessoas. Sem querer ser injusto para nenhum deles, tenho o dever de destacar a Cristina Gonçalves, a Patrícia Tavares, o Carlos Duarte e a Marta Sousa. Um muito obrigado para vocês. Agora dirijo umas palavras para aqueles que todos os dias, especialmente durante estes 9 anos, mais nos acompanharam nas aventuras e nas peripécias deste Conselho, aqueles que colaboraram no dia a dia, hora a hora, com o seu trabalho e o seu empenho, o seu conhecimento e sempre de forma dedicada e solidária. Para esses que foram o baluarte da nossa força e da nossa ação, aqueles que fazem parte do Departamento Jurídico adstrito ao CDD, à Odete Silva, à Joana Mendes, à Tatiana Giacomuzzi, à Teresa Santos. Levo-as todas vocês no coração. Desejo-vos as maiores felicidades na vida e podem contar comigo como um amigo para tudo o que puder ser útil. Dr. Elizabeth Fernandes, Dr. Daniel Boas Cruz, Dr. Pedro Ferreirinha, os nossos juristas. Vocês foram fundamentais para que o CDD tomasse as melhores decisões de acordo com a ética e com o direito. Tivemos muitas divergências, é um facto, mas foram muito mais as nossas convergências de opinião e, no fim, imperou sempre a correção e o sentido primordial da defesa intransigente da ordem dos médicos dentistas e dos seus valores éticos e morais. Um muito obrigado a todos vocês pela vossa dedicação, competência, compliance e companheirismo. Todos vocês ficarão na minha memória e no futuro, quando nos encontrarmos por aí, teremos sempre histórias para contar uns aos outros, pois a amizade ficará. Desculpem ainda, tenho mais 3 agradecimentos finais. Para o colega bastonário Miguel Pavão, pelo apoio que sempre deu ao CDD desde a primeira hora, que exerceu as suas funções, pela defesa da salvaguarda do princípio de independência dos órgãos que liderávamos, pelas trocas de impressão e de opinião que mantivemos permanentemente em prol do superior interesse da classe e da saúde oral. Foi um prazer ter-te conhecido, Miguel. Bem-ajas. Para a minha assistente Suzy Junqueira, pela compreensão e paciência com que lidou com os meus telefonemas intermináveis ou tarefas inadiáveis que interrompiam ou atrasavam o regular atendimento dos doentes. E por fim, e porque não estariam completos os agradecimentos se não agradecesse aos meus filhos, especialmente à minha mulher Helena,
pelas horas de conversa, de partilha, de conselhos, de apoio, de incentivo, de compreensão e de amor, sempre ao meu lado. Sem isso, nada teria conseguido. Um muito obrigado a todos. Muito obrigada, Dr. Luís Filipe Correia, muitas felicidades. Peço agora a presença do Sr. Professor Carlos Silva, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Médicos Dentistas, cessante e eleito, para que possa conduzir a cerimónia de tomada de posse dos seus pares. Sr. Professor, obrigado. Os meus cumprimentos a todos. Queria, naturalmente, saudar especialmente a Sra. Ministra da Saúde, Professora Doutora Ana Paula Martins, a quem agradecemos muito a sua presença, com muito honra a classe, a nossa ordem e esta cerimónia. E, se me permitirem, na sua pessoa, iria cumprimentar genericamente todas as entidades, instituições e representantes que se encontram aqui presentes e que também muito contribuem para essa dignificação. Naturalmente, quero cumprimentar e saudar especialmente todos aqueles que foram eleitos para este mandato e agradecer-lhes a disponibilidade de porem o seu trabalho, o seu labor, a sua boa vontade ao serviço da classe. Não podia deixar de agradecer também, agora que um mandato termina e outro começa, a todos aqueles que nestes 4 anos entregaram o melhor do seu esforço ao serviço da classe. Isto dito e em favor da celeridade da cerimónia, encontro-me nesta situação em que não tenho um antecessor que me confira posse. Tive o privilégio do professor João Caramês, da última vez, o ter feito. Agora eu sucedo a mim mesmo e, portanto, estou aqui nesta posição em que, basicamente, vou ter que fazer protocolarmente a minha posse e depois passar a conferir a posse a todos os outros. Portanto, vou passar à assinatura do livro e fazer o meu juramento. Eu afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Protocolarmente, tenho agora que fazer a leitura, antes de passar a conferir a posse, inicialmente ao Sr. Bastonário e ao Sr. Presidente do CDD, tenho protocolarmente que ler este auto de posse, que é o que vou passar a fazer. Auto de posse. Aos 6 dias do mês de julho do ano 2024, pelas 11 horas, no auditório da Fundação Champalimau, na cidade de Lisboa, perante mim, Carlos Alberto Silva, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Médicos Dentistas, compareceram, a fim de tomar posse, os cidadãos médicos dentistas que, em Assembleia Eleitoral para tal convocada, realizada nos dias 6, 7 e 8 de junho do ano 2024, foram eleitos para os cargos dos órgãos sociais desta Ordem, tal como resulta dos resultados expressos na respectiva ata da Comissão Eleitoral, depois de finda e lavrada no 8 de junho do ano 2024, na sequência do apuramento final dos resultados eleitorais. Perante mim, Carlos Alberto Silva, se apresentam os cidadãos médicos dentistas abaixo identificados, aos quais, na minha nova qualidade estatutária, vou conferir posse no órgão social para o qual, respectivamente, foi eleito, cuja identidade individual verifiquei e confirmei, hoje e neste local, por ser do meu conhecimento pessoal.
Para que conste e faça fé pública, lavrou-se o presente auto, que vai ser assinado pelo empossante e pelos empossados, na qualidade em que o são, tendo jurado solenemente e por sua honra cumprir com lealdade as funções do cargo para o qual foram eleitos. Lido o auto de posse, vou passar a chamar o bastonário eleito, o colega Dr. Miguel Pavão, que irá tomar posse e assinar o respectivo auto. Colega Dr. Miguel Pavão, eleito novo bastonário para o novo mandato. Eu afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Obrigado. Temos de tirar uma fotografia? Passo agora a chamar o novo presidente do Conselho Deontológico e Disciplina eleito, o professor João Aquino, para tomar posse. Eu afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Sim, ali. E depois a seguir. Não, só uma fotografia. Pedia então só uma fotografia com os três. Aqui, por favor. Parabéns. Votos de sucesso na condução dos desígnios que vos foram confiados. Muito obrigada. Eu pedia então que retomassem os vossos lugares, à exceção do Sr. Professor João Aquino, a quem convidava de seguida a usar da palavra. E continuaremos depois, após os discursos, a tomada de posse um a um de todos os restantes órgãos sociais. Até já. A Excelentíssima Senhora Ministra da Saúde, Professora Doutora Ana Paula Martins, a excelentíssimos dignitários representantes das instituições convidadas, caro bastonário, caros presidentes e membros dos órgãos eleitos, caros colegas, estimados amigos. Apresentámos-nos ao sufrágio dos médicos dentistas com uma candidatura sob o tema, ou sob o lema, pela dignidade da profissão. Mais do que um mero subtítulo de uma candidatura, queremos realçar um princípio deontológico que se revê no pensamento ocidental, herança do humanismo e iluminismo que acolhemos e declaramos. Para o enquadramento do conceito de dignidade, invocamos o principialismo europeu da Declaração de Bolonha como um valor intrínseco. A medicina dentária deve ser considerada um fim em si mesmo, tendo o reconhecimento da sociedade como valor social, ao contrário da atividade comercial, que é um meio para a subsistência do comerciante. É o conceito de dignidade que confere o estatuto moral à profissão, que se desenvolve através da sua deontologia. A sociedade atribui tanto maior valor social e, consequentemente, maior dignidade aos médicos dentistas, quanto maior for a exigência deontológica que estes confiram à sua prática clínica,
sendo desta inter-relação que sobressai o caráter não mercantil da nossa profissão, que tem como princípio matricial o superior interesse do doente. Este primado do superior interesse do doente, que aliás é comum a todas as profissões de saúde, vem bem explícito tanto nos estatutos da nossa ordem como no nosso código deontológico. É este o nosso contrato social, é esta a dignidade da medicina dentária. A deontologia define-se pelo conjunto de permissões, prescrições, obrigações e proibições que orientam a conduta profissional do médico dentista. De forma alegórica, podemos dizer que o conhecimento técnico-científico será o mapa e a deontologia será a bússola do caminho da profissão. O nosso programa de ação irá desenvolver-se através de várias vertentes de atuação de um Conselho Deontológico e Disciplina e que aqui destacamos as mais importantes. Pela dignidade do doente, é este o primado que professamos enquanto profissionais de saúde, colocando o interesse do doente acima do nosso próprio interesse, conferindo valor social à medicina dentária ao respeitar a autonomia, a integridade e a vulnerabilidade de quem em nós confia. Pela dignidade do médico dentista, advogaremos a defesa intransigente da independência, autonomia, capacidade de juízo e decisão de cada médico dentista no exercício da profissão, independentemente do seu vínculo contratual. Não esquecendo nunca que a Ordem dos Médicos Dentistas não prossegue atribuições ou exerce competências de natureza sindical. Pela dignidade entre colegas, através de recomendações aos médicos dentistas como forma de prevenir os ilícitos disciplinares, assim como na divulgação de deliberações que consubstanciam a interpretação e integração das regras deontológicas. É a nossa convicção que as recomendações e deliberações produzidas contribuem para uma diminuição da litigiosidade entre colegas. A deontologia como ferramenta de atuação clínica. A sedimentação da noção de que aquela dicotomia entre o gesto clínico, ou seja, o como fazer, e o gesto deontológico, o que fazer, deve ser substituída, esta dicotomia, pela conjugação de ambos, como competências clínicas dos médicos dentistas, incorporando as normas deontológicas na prática clínica diária. Prevenção do erro. Iremos realizar estudos para a caracterização e estruturação do erro em medicina dentária, como forma de prevenir a sua ocorrência e minimizar as suas consequências. Gestão do risco. Proporemos a elaboração de protocolos procedimentais que orientem o médico dentista no seu modo de agir, perante processos judiciais de acusações de má prática clínica. A obrigação deontológica do médico dentista. Defenderemos a obrigação de meios que subjaz à atuação clínica do médico dentista e não uma obrigação de resultados, que introduz uma visão distorcida do ato médico-dentário, pelo que as garantias de sucesso do tratamento proposto ficarão sempre anuladas por um procedimento baseado nas boas práticas clínicas, em que o que se exige ao médico dentista é procurar o melhor para o doente. Revisão do Código Deontológico. Embora relativamente recente, o atual Código Deontológico não é um documento perfeito, nem nunca o seria. Assim, e sem qualquer desprimor para o trabalho anteriormente realizado, iremos propor as alterações necessárias para sanar algumas incoerências e inconsistências do atual regulamento. Quero expressar publicamente o meu reconhecimento aos membros deste Conselho Deontológico que me quiseram acompanhar nesta missão, agradecendo-lhes a disponibilidade e sentido altruísta para o bem comum. Por último, e na pessoa do meu querido colega e amigo Luís Filipe Correia, quero homenagear os anteriores Conselhos Deontológicos e de Disciplina pela forma abnegada, dedicada e competente como souberam exercer os seus mandatos. Tenho dito, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor, muitas felicidades. Pedi agora a presença em palco do Sr. Bastonário, Dr. Miguel Pavão, para usar a palavra. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar, na pessoa da Sra. Ministra da Saúde, todos os presentes e não queria tornar-me redundante naquilo que são estas saudações protocolares de cumprimentos. Mas queria, em primeiro lugar, agradecer a amizade de estarem aqui e, a nível institucional, não posso saltar algumas saudações, nomeadamente à Sra. Deputada Clara de Sousa Alves, por estar aqui presente, obviamente a todos os bastonários, meus colegas, da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Farmacêuticos, da Ordem dos Biólogos, da Ordem dos Fisioterapeutas,
aos ex-bastonários também aqui presentes e demais instituições da saúde aqui presentes com quem a Ordem dos Médicos Dentistas muito trabalha. Saudar também o Sr. Reitor da Universidade de Lisboa e todos os representantes das instituições académicas. Já aqui foi dito, hoje é um dia de emoções, é um dia também de muitas saudações e de renovar votos, e gostava, desde logo, pedir-vos desculpa e paciência pelo facto de tomar agora a palavra durante um pouco mais de tempo. Mas, como sabem, torna-se difícil resumir em pouco tempo 4 anos que passados e mais 4 anos que virão. Como hoje o dia nos foi inspirado pela poesia, só o poeta é que foi capaz de resumir e reduzir e condensar o mundo num só grito. Eu não tenho essa capacidade e tentarei resumir aquilo que foram 4 anos e daquilo que pretendem ser os próximos 4 anos com algumas palavras. Gostaria de começar por agradecer a presença de todos nesta cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Ordem dos Médicos Dentistas para o mandato que agora se inicia, o qual corresponde ao quadriênio 2024-2028. A vossa presença, que muito nos honra, constitui um estímulo e sublinha o compromisso assumido pelos novos órgãos sociais eleitos, que aspiram a servir a Ordem e os médicos dentistas e, por inerência, a saúde oral dos portugueses, uma vez que a nossa Ordem, a OMD, pelas competências que lhe estão acometidas pelo Estado português, constitui um serviço de utilidade pública. Hoje estamos aqui para assumir o presente e falar do futuro. Mas seria imperdoável se, todavia, não fizesse menção ao passado e aos 4 anos de mandato que agora termina, os quais transcorreram a uma velocidade estonteante e foram vividas de forma intensa, inteiramente focados no projeto de mudança que nos propusemos concretizar. Cabe-me, por isso, agradecer penhoradamente a todos aqueles que fizeram parte desta caminhada, nomeadamente aos colegas que agora cessam as funções que desempenhavam, assim abrindo caminho a uma legítima e saudável renovação dos órgãos sociais da nossa Ordem. A todos, sem exceção, quero transmitir o meu sincero reconhecimento pelo empenho que colocaram no seu labor e pelo significativo contributo para a evolução da nossa Ordem e para o prestígio da medicina dentária. Mas é justa e merecida uma palavra particular de agradecimento ao Presidente do Conselho Deontológico e Disciplina, Luís Filipe Correia, pelos 12 anos, se não mais, de liderança de um órgão fulcral para a nossa Ordem e que é o garante da ética e da deontologia médica da nossa profissão. Obrigado, Luís Filipe, pela tua entrega e diligência ao serviço da OMD, combinando sempre a elevação na intervenção com a descrição e o equilíbrio, e procurando sempre salvaguardar a integridade, a independência e o prestígio deste órgão. Eu pedi uma salva de palmas ao Luís Filipe. É sentida. Estes últimos 4 anos foram, para mim, um verdadeiro privilégio. Procurei, no limite das minhas possibilidades, representar e servir a nossa classe profissional. E por que não dizê-lo também? O meu país, servindo Portugal. Foram 4 anos exigentes, de trabalho árduo e persistência, durante os quais enfrentamos uma pandemia imprevisível e nos vimos confrontados com constrangimentos excepcionais ao exercício da profissão, que nos desafiaram com experiências e vivências únicas que dificilmente irei esquecer. Estou certo que nenhum médico dentista que viveu esses períodos as irá esquecer. Mas acreditei sempre, e continuo a acreditar, que é possível fazer da saúde oral um direito de todos e não um privilégio. O trabalho e as funções de bastonário são muitas vezes erroneamente percepcionadas como um esforço individual, sendo a cara do bastonário a face visível de tudo o que acontece. Na verdade, porém, o sucesso destes 4 virtuosos anos deve-se ao trabalho coletivo e ao espírito colaborativo de uma grande equipa, composta pelos órgãos sociais eleitos, pelos colégios de especialidade, pela Comissão Científica, pelos colaboradores da nossa Ordem e pelos mais de 40 grupos de trabalho e representações. Agradeço naturalmente a todos
e em especial àqueles que foram os meus assessores diretos enquanto bastonário e presidente do Conselho Diretivo. E agradeço por fim, mas não por último, à minha família, aos meus pais aqui presentes, aos meus irmãos, à minha mulher e aos meus filhos, que, não estando aqui, estão sempre comigo, aos quais penalizo com o meu trabalho e que sempre me amparam, e aos quais devo, obviamente, pedir desculpas. Minhas senhoras, meus senhores, caros colegas, estes 4 anos demonstraram bem a importância da nossa ordem. Surpreendeu-me, em certa medida, aliás, o reconhecimento e a consideração de que beneficiamos, a credibilidade e o respeito que consolidamos ao longo deste primeiro quarto de século de vida de existência da nossa ordem. A OMD é o último e fiel garante do rigor e da exigência no cumprimento escrupuloso dos nossos estatutos e regulamentos, de acesso e regulação da profissão, mas cabe-lhe, simultaneamente, estar sempre próxima e solidária com os médicos dentistas e com os beneficiários dos nossos serviços aos nossos doentes. Recorrendo à casuística do nosso barómetro e à evidência dos estudos, mantendo a coerência e combinando lucidez com o espírito de construção, conseguimos superar e ultrapassar dificuldades. Foram exemplos disso a alteração da Lei da Proteção Radiológica, que, de forma muito injusta e desadequada, tanto afligiu a nossa profissão. Mas também o processo de revisão dos estatutos da nossa ordem, durante o qual, sem ressentimentos, conseguimos reforçar poderes de utilidade pública, destacando-se o reforço dos poderes disciplinares da OMD junto das sociedades multidisciplinares, bem como sobre os seus sócios gerentes e administradores. Pela primeira vez, cumprindo os novos estatutos, elegemos um novo Conselho de Deontológica e Disciplina, aberto também à sociedade. Aproveito para saudar o colega João Aquino, a quem reconheço experiência adquirida para trabalharmos em plena colaboração com este novo elenco deste novo órgão. Não é novo, mas deste órgão. Também, pela primeira vez, foi a sufrágio o novo órgão de supervisão, órgão que ganha uma preponderância acrescida e imprescindível para estabelecer uma correta harmonia entre rigor e estabilidade, de forma a que a entropia orgânica das ordens não prevaleça à liderança e vontade em servir. Saúdo na pessoa do professor Fontes de Carvalho todos os membros médicos dentistas, ou não, que integrarão doravante este órgão de supervisão, felicitando também pela escolha de virem a cooptar o Dr. Guilherme Figueiredo, aqui presente, por vir a presidir este órgão. Será certamente uma mais-valia pelo seu reconhecimento vasto na área do direito, mas também pela sua experiência enquanto ex-bastonário da Ordem dos Advogados. Em 4 anos, soubemos preservar o legado que recebemos e, simultaneamente, inovar, apostando na proximidade à classe e à comunidade. Exemplo desse envolvimento de utilidade pública à comunidade foi a colaboração com as autarquias pelo projeto Comer Bem, Sorrir Melhor na comunidade intermunicipal Viseu, Dão e Lafões, beneficiando mais de 6.000 crianças. Matérias há, contudo, que não existem motivos para nos regozijarmos, pois os passos dados são ainda insignificantes e insuficientes para transformar a realidade e garantir o acesso de todos aos cuidados de saúde oral. Refiro-me à evolução recente do programa Cheque Dentista e ao contínuo adiamento da valorização e integração da medicina dentária na vida dos nossos concidadãos, seja pela via do setor público ou privado. A verdade é que os tratamentos médico-dentários continuam a ser uma miragem para todos os portugueses. As necessidades e as carências continuam a ser muitas, conforme fica demonstrado nos recentes relatórios deste ano da OCDE, da Comissão Europeia e do World Economic Forum, aos quais colocam Portugal numa posição que, se fosse traduzida à escala do futebol, daria lugar a uma desordem pública. E garanto-vos que isto não tem nada a ver com o jogo de ontem. Caros colegas, se por um lado terminamos estes 4 anos com a sensação de dever cumprido, não é menos verdade que esta sensação é incompleta e que há ainda muito a fazer.
Assim, a recandidatura assumida pela lista única que encabecei acarreta um novo compromisso para os próximos 4 anos, mas também uma nova ambição para o futuro da profissão e um acréscimo de responsabilidade que naturalmente advém do conhecimento adquirido. Tudo isto nos obriga a uma maior exigência e melhores resultados no desempenho e no funcionamento da nossa Ordem. Vai, nesse sentido, a aposta que fizemos na renovação da equipa e dos órgãos sociais que hoje tomam posse, assim perseguindo o objetivo de desencadear novos desafios, concluir tarefas em curso e aperfeiçoar o desempenho da nossa missão. É por isso que estou aqui. Não para cumprir um calendário, por capricho pessoal, ou simples possibilidade estatutária de cumprir um segundo mandato, mas para conduzir a nossa Ordem a um melhor destino, mantendo a esperança de que é possível fazer ainda melhor. A minha missão é conseguir fazer com que cada médico-dentista não perca a esperança na sua capacidade individual de afirmar a profissão, nem a capacidade de manter a união e um espírito coletivo. E não nos iludamos. Os nossos sonhos apenas podem ceder quando deixamos de acreditar neles. Humildemente, confesso-vos que, ao longo destes 4 anos, tive muitas dúvidas e incertezas. Questionei-me vezes sem contas se teria optado pelo melhor caminho ou pela melhor opção. Hoje, talvez mais tranquilo e mais experiente, aprendi que as dúvidas são boas conselheiras, pois obrigam à reflexão e à ponderação, e que tentar alcançar algo aparentemente impossível constitui apenas o início de um processo e de uma hipótese de trabalho tendo vista em fazer acontecer. Por esta mesma razão, já na próxima semana iremos reunir com o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, com o objetivo de qualificar e prestigiar ainda mais a formação em medicina dentária, contando com o inestimável envolvimento das instituições de ensino superior. Numa profissão eminentemente jovem, não faz sentido deixar de evidenciar os desafios de jovens médicos dentistas que enfrentam. Mas é igualmente despropositado baixar os braços e desistir deste ativo, abdicando de contar com todos e cada um, mesmo daqueles que já exerçam no estrangeiro, e os médicos dentistas são muitos a exercer no estrangeiro, para o imperioso reforço da coesão territorial, da saúde e do bem-estar dos portugueses. O espírito empreendedor dos médicos dentistas, que durante 40 anos estiveram completamente sozinhos e nunca dependeram do Estado, deve, pois, fazer parte dos bons exemplos que Portugal tem para apresentar e divulgar. Sem implicação para o Estado ou sobrecarga para o erário público, os médicos dentistas foram capazes de se qualificar, de atingir as melhores performances de prestação ao nível internacional, disponibilizando os seus recursos, serviços e instalações espalhadas por mais de 6.000 clínicas por este país fora, alavancando a economia e a sociedade, sem que algum ministério, durante muitos anos, lhes tenha prestado grande atenção. É preciso, agora, olhar para a nossa classe profissional com o merecido respeito, por aquilo que representa para a saúde, para a economia e para a coesão do território, e pelo que pode representar no auxílio aos serviços públicos de saúde e assistência social. Só um país distraído, desorganizado e sem ambição deixará de aproveitar este capital humano, técnico e científico disponível, preparado e competente para diminuir os fatores de risco para a saúde e combater as implicações sociais da saúde. Sra. Ministra da Saúde, Excelentíssima Professora Ana Paula Martins, a sua nomeação para este cargo trouxe-nos esperança. Encaramos a sua presença no início deste segundo mandato como um sinal em querer deixar marcar uma marca indelével na saúde oral dos portugueses. Alguém que já foi bastonária de uma ordem profissional, neste caso da Ordem dos Farmacêuticos, tão próximos à nossa ordem, conhece necessariamente bem a realidade e as necessidades objetivas da comunidade e das pessoas. Mais do que isso, sabe reconhecer que o capital humano pode fazer a diferença na transformação do país. Esta ordem, e eu próprio, teremos por isso todo o gosto em trabalhar consigo e com o Governo em várias matérias intersetoriais que estão intimamente relacionadas com a saúde,
com a segurança social e com a economia. Pela nossa parte, já lhe demos a conhecer a nossa agenda e os nossos propósitos. Considero, por isso, que 3 meses depois do Governo iniciar funções e sem que a saúde oral tenha sido incluída, a meu ver, mal, no plano de emergência e transformação da saúde, está na hora, de uma vez por todas, pormos em marcha um plano de saúde oral para os portugueses, corrigindo um lapso que tem persistido desde o início da democracia do nosso país e que impede o nosso acesso universal a um direito que devia ser de todos. Minhas senhoras, meus senhores, caros colegas, principalmente àqueles que tomam hoje posse, permitam-me que termine com um apelo aos médicos dentistas, a todos, mas em especial àqueles que por vezes encontro abatidos pela frustração e pelo desânimo. Peço-vos que não esmoreçam. A medicina dentária será exatamente aquilo que fizermos dela, dia após dia, consulta após consulta, doente após doente, mantendo o profissionalismo, a qualidade, o rigor, a exigência e a elevação. A ação de cada um conta e é essencial. Neste espaço icónico debruçado sobre o Tejo, que viu os portugueses partirem para dar novos mundos ao mundo, olho para essa janela e, como se de uma escotilha de um barco, da epopeia dos descobrimentos se tratasse, ouso ainda citar um dos poemas que Miguel Torga nos deixou e que talvez ele nos eleve a todos e nos inspire a perseguir a essência humanista, cultural e filantrópica que deve presidir e persistir no exercício da medicina dentária. Viagem. Aparelhei o barco da ilusão e reforcei a fé de marinheiro. Era longe o meu sonho e traiçoeiro. O mar. Prestes, larguei a vela e disse adeus ao cais, à paz escolhida, desmedida. A revolta e imensidão transforma dia a dia a embarcação numa errante e alada sepultura. Mas corto as ondas sem desanimar. Em qualquer aventura, o que importa é partir, não é chegar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Bastonário, Dr. Miguel Pavão, e muitas felicidades. Pedia agora a presença em palco da Sra. Ministra da Saúde, a Sra. Professora Ana Paula Martins, para usar a palavra. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão. Na sua pessoa, cumprimento todos os órgãos que agora tomam posse, bem como todas as médicas e médicos dentistas. Senhoras bastonárias e senhores bastonários aqui presentes, os atuais e os passados. Senhor reitor, magnífico reitor da Universidade de Lisboa, na sua pessoa, cumprimento todas as autoridades académicas aqui presentes. Senhora deputada, senhora representante dos médicos dentistas de Espanha, te cumprimento e que seas muito bem-vinda. Senhor Presidente do Infarmed, Senhora Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Senhora Presidente da Associação Nacional das Farmácias, Senhores Autarcas, Senhor Coordenador Nacional da Saúde Oral, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os médicos dentistas. A saúde oral em Portugal deve-vos muito. Têm sido vossas excelências, todos vós, os mais velhos e os mais novos, os responsáveis por garantir a saúde oral dos portugueses, numa prioridade da qual o Estado sempre se demitiu. Em segundo lugar, gostaria de expressar os meus sinceros parabéns
ao agora eleito, novamente eleito, Dr. Miguel Pavão, tem sabido definir uma clara linha de atuação, privilegiando a clareza das propostas e a lisura na atuação. Sentimos que é claro o sentimento bilateral de que tudo, de facto, devemos fazer para conseguir encontrar uma verdadeira política de saúde oral, um verdadeiro plano de saúde oral que responda aos portugueses. Foi a Ordem dos Médicos Dentistas uma das primeiras ordens com quem nos reunimos 20 dias depois do Governo tomar posse e 10 dias depois do Governo ter visto o seu programa na Assembleia da República aprovado. Recordo este calendário que bem ilustra o enorme respeito que temos pelos médicos dentistas e pela vossa ordem. Minhas senhoras e meus senhores, afirma ao Governo no seu programa que existe uma injustiça evidente no acesso aos cuidados de saúde em Portugal, com desigualdades crescentes entre pobres e ricos, entre o litoral e o interior, entre zonas urbanas, suburbanas e rurais. Estas são realidades também no que se refere à saúde oral. E problemas como os que decorrem de limitações de acesso e desigualdade entre portugueses são inaceitáveis. A nossa promessa é tudo fazer para melhorar o acesso e tudo fazer para que todos os portugueses tenham as mesmas oportunidades de acesso a uma saúde oral de qualidade. Sabemos que a carga da doença atingia em todo o mundo mais de 3,5 bilhões de casos, na sua maioria, dependentes de causas passíveis de prevenção. Assim é também em outras áreas da saúde. Sabemos que o cancro oral foi responsável em 2020 e em todo o mundo por cerca de 180 mil mortes. Estamos atentos às recentes análises da OCDE, Sr. Bastonário, sobre a realidade da saúde oral em Portugal. E essa realidade não nos honra. Minhas senhoras e meus senhores, por todos estes motivos é preciso mudar. Todo o mundo é composto de mudança, trazendo sempre novas qualidades. Já hoje aqui ouvimos o nosso grande poeta Luís de Camões, tão atual. Para o fazer, é essencial assumir prioridades e definir uma estratégia. Por isso, nos comprometemos a definir um novo Programa Nacional de Saúde Oral até ao final do ano 2024. É o que está no programa do Governo. Estamos e temos de trabalhar neste programa. Queremos, é verdade, avançar de forma rápida. Gostaríamos até, se me permite uma nota pessoal, até mais rápida do que tem sido possível. Porque esta é a nossa forma de estar. Queremos garantir a todos os portugueses uma real assistência no que se refere à saúde oral. E este tem que ser o leitmotiv que nos une. No campo da promoção, da prevenção e na abordagem da doença. Nos últimos anos foi iniciada uma tímida tentativa de reverter esta situação. Mas ainda é pouco. É preciso fazer mais e é preciso ir mais longe. Queremos reverter uma opção de décadas e caminhar para uma maior envolvência do Estado no garante dos cuidados. Mas sabemos que o Estado não pode fazer tudo, nem tem que fazer tudo. Revemo-nos nas opções estratégicas da Organização Mundial de Saúde de 2022 e no consequente plano de atividades que daí derivou. Revemo-nos na sua visão para a saúde oral até 2030. Consideramos essencial, como já afirmado no nosso programa de governo, da necessidade de materializar a estratégia num plano de atividades para a saúde oral. Não numa visão limitativa de curto prazo, não numa visão de plano de emergência, ainda que aceitemos de forma muito humilde a crítica
que aqui já evidenciou, mas numa visão de longo prazo. Sem um longo prazo não conseguiremos fazer o que não se fez em todos estes anos. E devemos ser realistas e verdadeiros. Minhas senhoras e meus senhores, queremos envolver a sociedade civil e parceiros, nas quais a Ordem dos Médicos Dentistas ocupa seguramente um papel de relevo. Sabemos e queremos que o papel da Ordem dos Médicos Dentistas seja baseada numa relação de parceria e sustentada em princípios de confiança mútua e de equilíbrio nas propostas, tal como acontece com as restantes ordens profissionais. Consideramos importante e relevante uma mudança progressiva da importância dada ao tema da prevenção e promoção da saúde oral e sem, de forma alguma, negligenciar aquilo que os portugueses e as portuguesas mais valorizam, que é o acesso e, concretamente, a parte assistencial que tanto nos falta. Não podemos deixar de trabalhar nestes dois eixos, sem o qual, estou certa que concordamos, comprometeremos o futuro. Queremos reafirmar a opção de garantir uma capacidade de intervir diretamente nos cuidados de saúde oral por parte do Estado. Já conversámos isso na nossa primeira reunião. Iremos continuar a avançar na aplicação dos 8 milhões de euros do PRR na abertura de gabinetes dentários, que já estava traçada pelo governo anterior, envolvendo cerca de 170 médicos dentistas. Mas sabemos que o garante de cuidados não passa exclusivamente por esta opção, mas numa procura de soluções complementares. Soluções que passam quer pelo setor convencionado, que aliás não posso deixar de vos dedicar uma palavra de agradecimento por tudo aquilo que têm feito ao longo de tantas décadas por este país. Todas as clínicas que o Sr. Bastonário aqui há pouco referiu, que sozinhas, por esse país fora, têm assumido todos os riscos, muitas vezes sozinhos, muitas vezes com dificuldades, já lá vamos, nas áreas de licenciamento, muitas vezes com barreiras, muitas vezes com burocracias completamente evitáveis, e têm conseguido dessa maneira dar aos portugueses e a Portugal uma rede, permita-me que fale assim, uma rede que permite para muitos o acesso à saúde oral. E este setor convencionado é, de facto, para este governo, também, sem esquecer a nossa missão pública e o serviço público, uma área que temos que privilegiar e acarinhar. Por isso, este apelo também, ou esta intervenção, se me permite, também passa por, no nosso entender, por uma maior cobertura dos seguros no que se refere à inclusão da saúde oral na construção de novos modelos de apólices. Naturalmente que o Estado aqui, a única forma que tem de intervir é sendo um catalisador e um mobilizador dessa possibilidade. Estamos especialmente atentos a um conjunto de medidas legislativas que há muito são necessárias, nomeadamente as que se referem à regulamentação, como já aqui foi referido, da formação em proteção radiológica e nos requisitos de licenciamento, instalações, organização e funcionamento de consultórios dentários. Esta última em estreita colaboração com a entidade reguladora da saúde. Iniciaremos, segunda-feira, os nossos trabalhos com a entidade reguladora da saúde, mas, além disso, há um impulso ao nível do Governo e uma orientação muito clara do Primeiro-Ministro em todas as áreas do Estado para um combate firme à burocracia e para passarmos a ter, sempre que as situações legais
e jurídicas o permitam, e sem pôr nunca em causa a segurança das pessoas, fazer aquilo que muitos países já fazem para que não só a sua economia, mas no nosso caso a prestação de cuidados de saúde seja mais célere e que tenha menores custos de contexto. E estamos a falar na possibilidade de inverter o modelo. De haver um prazo a partir do qual se considera sem resposta, por parte das entidades que regulam, se considera tacitamente aprovada aquilo que é a proposta das entidades a licenciar, também se aplica a outras áreas, não vou agora aqui referir, sendo que o Estado, em qualquer momento, na sua atividade inspectiva, poderá sempre avaliar daquilo que daquilo que são os requisitos técnicos e o seu cumprimento. O que não podemos é estar à espera meses e anos de respostas de entidades que, fazendo o seu melhor, porque muitas vezes também não têm recursos e temos que ter muita consciência disso, são pagas pelos nossos impostos. Iremos dar, por isso, prioridade ao processo de regulamentação do processo de acesso à especialidade de saúde pública oral e à de endodontia, espero ter dito isto bem, endodontia, peço desculpa, e de prostodontia. Perdoem-me se não verbalizei da melhor maneira, mas com o tempo conseguirei aprender. Estamos especialmente empenhados numa definição consequente do espaço de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde e definir, de uma vez por todas, qual é o seu papel na saúde oral. Mas temos que o fazer, Sr. Bastonário, como já conversámos na nossa primeira reunião, de uma forma realista e concreta e concretizadora. Nada seria pior do que criar uma expectativa que depois não acontecesse. E temos de, em conjunto, definir aquilo que é possível e calendarizar essas ações. E sabe que me refiro, naturalmente, àquilo que é a diferenciação ao nível profissional dos médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde. Consideramos, naturalmente, como estratégica a cooperação e articulação entre os vários departamentos do Estado e organizações do setor, evitando medidas concorrenciais desleais, naturalmente, potenciando recursos e ampliando as ações de cada um deles. Uma cooperação onde este Governo reconhece o papel insubstituível das ordens profissionais e dos seus conselhos deontológicos. Minhas senhoras e meus senhores, sabemos que temos de fazer mais do que fizemos no passado. E também sabemos que não chega a prometer. Por isso prometemos pouco e procuraremos fazer muito. Não defendemos a supremacia do imediato, mas defendemos que não podemos continuar a adiar algumas medidas concretas. O papel dos médicos dentistas, seja no setor público, quer no privado, é essencial. O papel do Governo é de facilitar e de não atrapalhar. O de facilitar, como já referi, e desburocratizar. A nossa opção comum é construir uma melhor saúde oral em Portugal. Senhor Bastonário, estimado amigo, Dr. Miguel Pavão, contamos consigo, com a sua ordem, que superiormente dirige, e contamos, se me permite, acima de tudo, com todos e com todas as médicas dentistas que fazem parte do nosso mais valioso capital humano na saúde. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, tenho muito gosto em estar hoje aqui, diria até que tenho alegria em estar hoje aqui, tenho esperança naquilo que aqui ouvi, vou ficar até ao fim, porque quero sentir tudo o que aqui se vai hoje passar e vamos ao trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Ministra.
E vamos então prosseguir com esta cerimónia. Sísifo, de Miguel Torga. Recomeça. Se puderes, sem angústia e sem pressa, e os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não a alcances, não descanses, de nenhum fruto queiras só metade, e nunca saciado vai colhendo ilusões sucessivas no pomar. Sempre a sonhar e vendo o logro da aventura. És homem, não te esqueças. Só é tua a loucura onde com lucidez te reconheças. Muito obrigada. Foi a última declamação do ator Carlos Correia, por isso eu pedi a presença dele em palco para receber o merecido aplauso, creio eu que sim. Carlos, obrigada. Pedia então novamente a presença em palco do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o Sr. Professor Carlos Silva, para a continuação da condução da tomada de posse dos restantes eleitos. Vou só dar aqui então uma breve explicação, a pedido do Sr. Professor. Vou pedir a todos os órgãos sociais eleitos que se coloquem, por favor, de pé, assim como os que são suplentes do Conselho Diretivo e do Conselho Deontológico e Disciplina. Pedi então só estes, portanto, órgãos sociais eleitos e os órgãos sociais suplentes do Conselho Diretivo e do Conselho Deontológico, que estivessem então de pé e que de forma solene irá passar aqui o juramento, mas que será lido pelo Sr. Professor Carlos Silva e que será acompanhado pelos seus pares. Muito obrigada. Eu, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e de acordo com esta reformulação dos estatutos, não tenho assim tanto o que fazer durante o mandato. Portanto, vou aproveitando estas oportunidades. E antes de passarmos a esta formalidade, eu gostava de dizer, já o disse à Sra. Ministra, que estou muito impressionado com tão pouco tempo do Governo e a clareza que tem daquilo que é a medicina dentária hoje e daquilo que tem sido. Enfim, com a possível exceção da endodontia e da prostodontia, mas isso também são quase trava-línguas, portanto não é de estranhar. Sra. Ministra, que os ventos lhe soprem de feição para ajudar a resolver os nossos problemas, que o mesmo é dizer dos portugueses. Bom, e então agora nós, para não ficar aí todo o dia de pé. É muita gente e, portanto, se fôssemos chamar cada um para ler o juramento e depois assinar, etc., estou a imaginar como isto seria repetitivo e eu até diria maçador. Portanto, vamos fazer o seguinte. Todos aqueles que foram eleitos vão ler o juramento, a seguir a mim. Depois, à medida que forem sendo chamados, penso que irão ser chamados, farão o favor de assinar e já não têm que ler. Está bem assim? Muito bem. Então vamos lá a isto. Eu afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito bem. Isto é meu? Este é o meu. Isto é seu? E este também. Também é seu. Então, eu iria sugerir o seguinte, e a convidar, vou chamar um a um de todos os que fizeram o registro na entrada e a pedir que entrassem, subissem pelas escadas deste lado e o Sr. Professor irá ajudar onde têm que assinar o auto de posse e ainda será-vos entregue um PIN
da Ordem dos Médicos Dentistas. Então, começamos pela mesa da Assembleia Geral. Paula Faria Marques, Vice-Presidente. Chamo já Selma Pascoal. Senhora Professora, depois para sair aqui deste lado, portanto, entram por aquele lado e pedia que saíssem do meu lado esquerdo, entram do meu lado direito. Então, como secretário da mesa da Assembleia Geral, Selma Pascoal. Fazemos aqui a foto só da mesa da Assembleia Geral e depois a foto será durante a assinatura, Sr. Professor, para poder ser um bocadinho mais fluido a cerimónia. Então passamos para o Conselho Geral e primeiro efetivo, Célia Carneiro. Eu ia pedindo que, à medida que vão lendo os vossos nomes, que se preparem, então, do meu lado direito, na entrada por ali, à medida que aparece o vosso nome aqui no ecrã, e depois saem pelo meu lado esquerdo e retomam o vosso lugar. Célia Carneiro, Carlos Varajão Borges. Catarina Duarte. Miguel P. Oliveira. Maria da Graça Mota Parece. António Ferraz. E peço que prepare já de seguida Estefânia Paiva Martins. Estefânia Paiva Martins. Pedia novamente os nomes que aparecem, alguns não puderam estar presentes, só irei ler os que estão presentes. Pedia então os que aparecem no ecrã que, por favor, se pudessem dirigir desde já ao lado lateral do auditório. Pereira da Costa. Mariana Chaves. Bernardo Ferreira de Lemos.
Ana Nogueira. Ana Nogueira, também do Conselho Geral Norte. Hugo Tessu Ferraz. Hugo Tessu Ferraz. Susana Machado Silva. Nuno Serrano. Adelaide Santos. Arnaldo Souza. E prepara Ana Alves Nortão, que irei chamar de seguida. Ana Alves Nortão, Conselho Geral Norte. Entretanto, eu vou pedir ao Conselho Geral Centro que prepare, se fizer o favor de começar então a descer, que vos chamarei de seguida. Chamo então o primeiro efetivo do Conselho Geral Centro, Fernando Guerra. Miguel Mora Alves. Joana A. Marques. João Carlos Ramos. Paulo Pinto.
Ana Luísa Costa. Carlos Jorge Camarinha. Vou pedir aos membros do Conselho Geral Sul também o mesmo, na medida do possível, de, por favor, se juntarem ao lado lateral do palco, por favor. E começo pela primeira efetiva do Conselho Geral Sul, Sofia Brom. João Tiago Ferreira. Teresa Oliveira Bastos. Carlos Moraes. Maria Lhanes. Bruno Seabra. Heloísa Alves Proença. Dárcio Luís Fonseca. Gabriela Soares Videira. Gil Leitão Borges.
Filipe Leitão Moreira. Maria Cristina Teixeira. Nuno Oliveira de Sousa e Silva. André Maris de Almeida. Cristina Betancourt Neves. Pedia então que agora preparássemos Conselho Geral de Madeira, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores. E então, da Região Autónoma da Madeira, primeiro efetivo, Liliana Vasconcelos. Da Região Autónoma dos Açores, José Maria Nunes. Vou pedir então aos membros que compõem o Conselho Diretivo, o mesmo que, por favor, tomem então ali o lugar lateral do auditório para que possam assinar o auto de posse. Então, a primeira vogal, Maria João Ponces. Segundo vogal, Paulo Miller. Terceira vogal, Maria Carlos Real Dias. Quarto vogal, António Cabral. Quinto vogal, Inês Anselmo Assunção.
Sexto vogal, António Roma Torres. Representante da região Norte, Ana Paula Reis. Representante da região Sul no Conselho Diretivo, Nuno Filipe Ventura. Representante da região Autónoma da Madeira, Catarina Cortês. Representante da região Autónoma dos Açores, Joana Moraes Ribeiro. No Conselho Diretivo, os suplentes também tomam posse e, portanto, chamo a primeira suplente, Alexandra Vinagre. Segundo suplente do Conselho Diretivo, Fernando Arrobas da Silva. Terceiro suplente, Patrícia Almeida Santos. Mónica Pereira Lourenço. Tiago do Nascimento Borges. André de Brum Marques. João Faria Paulino. Pedia então ao Conselho Fiscal, por favor, também se preparassem para de seguida assinarem o auto de posse. E começo por pedir a presença do Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Manuel Nunes.
Célia Coutinho Alves. E pedia de seguida ao Conselho Deontológico e de Disciplina que, por favor, também se levantassem e, tomando a posição na lateral do palco, para que de seguida tomem posse. E uma vez que já tomou posse o Presidente do Conselho Deontológico e Disciplina, chamo Ana Martins Corte Real. Filipe Freitas. Cláudia Galrinho. Daniela Santos. Daniela Santos. Fernando Ferreira. Graciete Lopes. Henrique Pedro Soares Luís. Lúcia Chandra Gracias. Victor Abreu Assunção. E como suplente aqui presente do Conselho Deontológico e Disciplina, que também toma posse, Paulo Alexandre Martins dos Santos. Muito obrigada. E passamos à tomada de posse, com a assinatura do auto de posse, do novo órgão social do órgão dos médicos dentistas, o Conselho de Supervisão, e chamo ao palco, então, Manuel Fontes de Carvalho.
Teresa Alves Canadas. José Júlio Ferreira Pacheco. Maria Benedita Almeida Garré de Sampaio Maia Marques. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, já terminamos. Portanto, permita-me que, em seu nome e em nome do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, dê por terminada esta sessão da cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais para o quadriênio 2024-2028 e estão todos convidados para, de seguida, um coquetel que será servido na saída do auditório. Muitas felicidades para todos e muito obrigada pela vossa presença. Bem-ajam.